Oi, pessoal. Oi. Hoje eu vou falar sobre as coisas que aconteceram depois que Jesus ressuscitou. Jesus que ele foi colocado num túmulo e as pessoas e os guardas eles ficaram protegendo, né, vigiando, e depois eles quase desmaiaram depois que Jesus Cristo ressuscitou, os guardas. E eles foram falar isso para o rei. Eles foram falar que Jesus Cristo ressuscitou. Mas os sumos sacerdotes, eles falaram o quê? Então, eles se reuniram e deram bastante dinheiro para os guardas. E ele falou que, para falar para as outras pessoas que vieram de noite, os discípulos dele roubaram enquanto dormíamos. Então, na verdade, esses guardas, eles tinham que morrer porque as pessoas conseguiram, entre aspas, roubar o corpo de Jesus Cristo. Então, se eles estavam vendo que roubaram o corpo de Jesus Cristo, eles não podiam ficar quietos. Então, dá para ver claramente que é uma mentira. Mas, naquele tempo, duas famas começaram a aparecer. É a verdade que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu fui lá no túmulo e o anjo falou isso para mim. E é claro, Jesus Cristo ressuscitou. Então, esses tipos de fama começaram a correr. Mas sabe o que foi interessante? Não, Jesus não ressuscitou. Quando os guardas estavam dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Então, mas alguém viu os discípulos entrarem no túmulo e roubarem? Não faz nem sentido, né? Tendo vida espiritual, tem muitas coisas que eu experimentei do Senhor, e uma dessas coisas é não acreditar em mim mesmo. Tendo vida espiritual, antes, todo mundo somente acreditava em si mesmo. Mas depois, tendo vida espiritual, pouco a pouco eu começo a descobrir a minha pessoa, a minha natureza. E assim eu acabo descobrindo que eu sou uma pessoa muito suja e má, que eu nem imaginava que eu era. E depois eu percebo, eu sou realmente muito malvado. Então, qual é o mundo mais profundo que a gente pode descobrir do nosso coração? É de não confiar em nós mesmos. E aí a gente vai para a igreja, aí a gente recebe o perdão do pecado. E que a pessoa acaba percebendo? Todas aquelas coisas que eu decidi acabaram fracassando. Quando a pessoa percebe isso, ela percebe o quê? Porque eu sou sujo e mau, eu não posso seguir o meu pensamento. Então, quando a pessoa uma vez descobre isso, se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Se eu acreditar em mim mesmo, eu somente vou poder fracassar. Até agora, acreditando em mim mesmo, eu fracassei. Então, as pessoas que têm esse pensamento são as pessoas que têm o nível mais alto de pensar. Mas a maioria das pessoas, elas acreditam em si mesmas. Quando elas escutam uma fama, as pessoas que acreditam em si mesmas e as pessoas que não acreditam em si mesmas têm uma diferença. A pessoa que acredita em si mesma, deve ser assim. Então, ela julga e aí ela decide. Jesus Cristo não ressuscitou nada, foram os discípulos que fizeram isso. Não querem nem saber o que aconteceu de verdade. Mas a pessoa que não acredita em si mesma é uma pessoa que
ela procura saber a verdade, pergunta para os discípulos e assim ela decide, né? As pessoas que não acreditaram na ressurreição de Jesus Cristo, uma delas foi o apóstolo Paulo. Mas porque o Saulo, ele acreditava em si mesmo. Ele escutou as pessoas falando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou depois de 3 dias. E assim que Saulo escutou isso, o que ele pensou? Ah, eles são muito maus. Como uma pessoa que morreu pode ressuscitar? Os cristãos, eles são muito malvados, estão tentando as outras pessoas. O Saulo, quando escutou que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, então que Satanás trabalhou no coração dele. Os cristãos são o mal dessa sociedade. Ele está mentindo para as outras pessoas e está derrubando a fé das outras pessoas. Desde então, o Saulo começou a perseguir os cristãos. E perseguindo os cristãos, ele pegou muitos deles, bateu, prendeu. E como em Jerusalém não tinha quase cristãos, ele escutou que em Damasco havia muitos cristãos. E para pegar esses cristãos que estavam em Damasco, ele estava indo para Damasco. Claro que ele recebeu toda a ordem dos sacerdotes. Mas um dia, indo pelo caminho, veio uma luz muito forte que cegou a Saulo. E nesse momento ele escutou uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você for machucado na perna, então você vai sentir mais dor. Então Saulo estava escutando um barulho. Saulo, Saulo, por que você me persegues? Você é que vai sofrer. Então Saulo escutou esse barulho. Nesse momento Saulo perguntou. Saulo, quem és tu que dizes que eu te persigo? E nesse momento Saulo escutou uma resposta surpreendente. Eu sou Jesus Cristo Nazareno que tu persegues. Então o Saulo ele se assustou. O quê? Você é Jesus o Nazareno? Então é verdade que Jesus Cristo ressuscitou. Eu nem fui confirmar, eu não fui perguntar e eu somente acreditei no meu pensamento. Então era só confirmar com os cristãos se era verdade ou não e só acreditei no meu pensamento. Até agora eu persegui muitos cristãos, eu bati em muitos cristãos e matei muitos cristãos. Então, nesse momento, Saulo começou a se arrepender das maldades que ele havia feito. Mas por que Saulo podia fazer tudo isso? Porque ele tinha um coração de confiar em si mesmo. Então, se a gente confiar na gente mesmo... entre os amigos, né? Eu desconfio dele, eu não posso acreditar nele. Por quê? Ele sempre fala mentira. Então, eu acho que ele está mentindo agora porque ele sempre mente. Mas nele eu posso acreditar. Então, a maioria das pessoas, elas julgam pelo seu coração, pelo seu pensamento. Então, acreditam exatamente como o pensamento dele diz. Quando eu vejo a minha pessoa, eu penso que eu sou uma pessoa confiável. A maioria das pessoas não confiam nas outras pessoas, mas elas têm fé de confiar em si mesmas. Porque elas acreditam piamente nelas mesmas. Elas aceitam todos os pensamentos que entram nelas sem duvidar de nada. Depois que Saulo se encontrou com Jesus Cristo, como ele mudou? Porque eu segui pelo meu pensamento, eu sofri muito. Agora eu não vou mais confiar em mim mesmo.
Desde então, Saulo, ele não confiou em mais nenhum pensamento dele. Desde então, o apóstolo Paulo, quando ele tinha que decidir algo, ele não podia decidir pelo seu próprio pensamento. E aí, ele acabou acreditando e escutando a palavra de Jesus e acreditando nessa palavra. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, depois de 3 dias, então os sumos sacerdotes, eles falaram o quê? Não, Jesus não ressuscitou, os discípulos vieram enquanto guardas dormiam à noite e roubou o corpo deles. Ah, então como é que roubou? Ah, quem foi que viu? Como é que os guardas, enquanto dormiam, podiam ver alguma coisa? Então, se os guardas viram enquanto dormiam, então eles não iam deixar quieto. Então, tem muita mentira dentro dessa palavra, não é? Então, se essa palavra me agrada, eu aceito. Mas algumas pessoas, quando escutam essa palavra, quando eu vejo é assim, mas eu acreditei em mim mesmo e não deu certo. Eu não posso acreditar no meu julgamento. Então, eu tenho que confirmar e eu tenho que ver se é certo ou não. Então, em vez de falar a verdade, tem muitas pessoas que falam a mentira. A gente sabe disso. Os guardas estavam vigiando o corpo de Jesus Cristo. Os guardas vigiando enquanto eles dormiam. Os discípulos vieram e roubaram o corpo. Isso não faz sentido. Se os guardas realmente tivessem visto, não ia deixar levar, não é? E se eles estavam dormindo, como eles sabem que foram os discípulos que roubaram? São palavras que não combinam. Mas as pessoas que acreditam em si mesmas, mais do que confirmar se é ou não é, acredita no seu pensamento e julgamento. E eu acredito isso no meu coração. Se eu combina com o meu coração, eu aceito. Se não combina, eu não aceito. Isso é uma pessoa que confia em si mesma, diferente da pessoa que não confia em si mesma. Quando a gente prega o evangelho, sempre tem pessoas que nos perseguem. Essas pessoas não acreditam no evangelho, por isso essas pessoas falam muitas coisas para destruir o evangelho. Mas se a gente acreditar na palavra que essas outras pessoas dizem, isso é um grande problema para a gente. Mas abrindo a Bíblia e vendo claramente dentro da Bíblia que a gente tem que saber. Mas sabe o que é interessante? Na Bíblia sempre aparecem muitas histórias assim. Tinha a filha de Jairo. A filha de Jairo, porque ela estava morrendo, então ele queria fazer com que ela vivesse de qualquer jeito, o Jairo. E o Jairo, ele teve a última esperança de se encontrar com Jesus Cristo e foi atrás de Jesus Cristo. Ele foi à procura de Jesus Cristo e ele se ajoelhou implorando que Jesus Cristo fosse curar a filha dele. Jesus, seguindo a Jairo, seguiu a ele. E de repente, no meio do caminho, está escrito que uma mulher tocou nas vestes de Jesus Cristo. Apareceu a mulher com hemorragia, havia 12 anos. E assim, tocando nas vestes de Jesus Cristo, ela foi curada dessa hemorragia. Então, nesse meio tempo, passou bastante tempo. E Jesus Cristo falou para essa mulher, né? Mulher, seja conforme a tua fé. E ela foi curada. E aí ele foi para a casa de Jairo. E as pessoas saíram da casa de Jairo correndo. E falaram para Jairo, sua filha já morreu. Mestre, agora não precisa mais vir para minha casa. Mestre, não precisa ir para a casa dele, porque você o perturba ainda. Jesus escutou isso. Jesus Cristo falou, não temas, crede somente. Então, aqui tem duas vozes. A voz de Jairo morreu. Ah, Jesus Cristo vindo não vai adiantar. Por que você está perturbando a Jesus?
Jairo escutou essas vozes. Mas teve outra voz que Jairo escutou. A voz do Senhor. Não temas, crê somente. É claro que a gente tem que acreditar na voz do Senhor. Mas, na verdade, mais do que acreditar na voz do Senhor, a palavra do homem é muito mais próxima da gente, combina mais com o nosso coração. Então, a sua filha já morreu, e daí se você crê agora? Não faz sentido. Ai, o Senhor devia ter vindo antes para curá-la. Jairo estava entre essas duas vozes. Então, agora Jesus ressuscitou. Diz que Jesus ressuscitou. Não, que ressuscitou? Como uma pessoa morta vai poder ressuscitar? Ele derramou sangue na cruz. Não é assim. Então como é que é? Aqueles guardas ficam bebendo, por isso aí eles caíram no sono e os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo dele. Essas duas famas continuamente fluíram por Jerusalém, por Israel. Escutando essa fama, se dividiu em dois tipos de grupos. Uma pessoa falou, é verdade que Jesus Cristo ressuscitou. Porque Jesus Cristo já havia dito que ia ressuscitar, e ele realmente, de fato, ressuscitou. Então, as pessoas que aceitaram essa palavra que Jesus ressuscitou, mas, pelo contrário, as pessoas que não aceitaram, até parece que Jesus ressuscitou, isso não faz sentido. Foram os discípulos que roubaram o corpo dele quando os guardas estavam dormindo à noite. Por que você fica falando besteira? Ele não ressuscitou. Então, essas duas vozes sempre acompanham. Mas se vocês verem cuidadosamente, Satanás planta desconfiança e arrasta o nosso coração para a desconfiança. Mas as pessoas que conhecem profundamente a palavra de Deus, o que é mais importante? É não acreditar em si mesma. Eu acreditar em mim mesmo é algo muito perigoso. Por quê? Porque eu aceito todos os pensamentos que surgem dentro de mim. A maioria deles. Não, dizem que não é verdade que Jesus ressuscitou. Dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto os guardas dormiam à noite. Eu achei estranha essa história. Então, eles aceitam isso. Eu vejo muitos irmãos e irmãs ao meu redor. E dentre muitos irmãos e irmãs, tem as pessoas que acreditam em si mesmas e tem pessoas que não acreditam em si mesmas. As pessoas que acreditam em si mesmas, sempre elas aceitam o que combina com o seu coração. Elas não aceitam a verdade, o fato. Mas a pessoa que não acredita em si mesma, embora tenha escutado isso, mas ela confirma, ela vai procurar se é verdade. Então, pessoal, eu também até certo ponto acreditei na minha pessoa, mas envelhecendo, eu pude experimentar o quê? Todas as coisas que eu acreditei em mim mesmo foi um fracasso, deu tudo errado, eu percebi isso. E depois, porque eu fiquei com medo, eu já não podia mais acreditar em mim mesmo. Com certeza, eu sinto algo no meu coração, eu tenho pensamentos. Aquele irmão, porque ele é carnal, pode ser assim. Aquele irmão, diz que ele mentiu. Porque normalmente ele é mentiroso mesmo. Ele deve ter mentido. Então, esses corações surgem dentro de mim. E nesse momento eu olho para mim. Meu coração é assim. Será que é verdade o que ele está falando? No meu coração isso parece verdade, mas será que realmente foi isso? Tem provas para isso? Não tem. Então eu não posso acreditar no que ele diz. Eu não posso acreditar no meu pensamento também. Eu tenho que
averiguar dentro da palavra de Deus. Assim que a gente tem que ter dentro do nosso coração. Depois que eu recebi a salvação, antes de entrar na fé em Deus, quando eu queria acreditar na Bíblia, eu pensava, mas isso não deve ser assim. Satanás colocou muitos pensamentos para rejeitar a palavra de Deus. Se eu acreditar no meu pensamento, é impossível ao mesmo tempo acreditar na palavra de Deus. Se eu acreditar no meu pensamento, eu vou fracassar. Desde então, eu apaguei do meu coração acreditar em mim mesmo. Teve momentos que eu segui o meu pensamento, mas o resultado foi, eu não posso acreditar no meu pensamento. Meu pensamento não é exato. Jogando fora o meu pensamento, com certeza eu deixava meu pensamento de lado e pensava, e na palavra de Deus, o que diz? E assim eu comecei a averiguar profundamente dentro da palavra de Deus. E sabe o que é surpreendente? Desde então a minha vida começou a ficar segura e eu comecei a viver uma vida abençoada. E não quer dizer que eu não sigo nunca mais meu pensamento. Tem momentos que eu sigo o meu pensamento. Mas, basicamente, o meu coração é sempre mentiroso e mau. Eu não tenho que aceitar o que sai do meu coração. Eu tenho que averiguar cada coisa. E esse coração entrou em mim. Então, eu não acreditando no meu coração, eu desconfiando da minha pessoa, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pude ver, eu pude experimentar o meu coração se aproximando da Bíblia. Então é algo incrível eu não acreditar no meu pensamento. Deus, para eu não acreditar na minha pessoa, principalmente em Coríntios fala, está falando que Deus, ele já se decidiu a me matar. E acabou até a esperança de viver. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, falou que não tinha mais esperança de vida. Paulo falou. Ele fez isso para que eu não acreditasse mais em mim mesmo, mas que eu acreditasse no Deus. A pessoa sábia, a pessoa que anseia por Deus, por mais que o pensamento dela seja assim, mas porque ela não pode acreditar em si mesma, isso é o meu pensamento. Eu tenho que confirmar. Eu não posso acreditar no meu pensamento. Tendo esse coração, essa pessoa pode ficar na verdade. Pode receber, depois que a pessoa recebe o perdão do pecado, dentre os irmãos que estavam vivendo esforçadamente pelo Evangelho, muitas pessoas, porque confiam em si mesmas, elas caem no seu próprio pensamento e acabam destruindo sua vida espiritual e acabam tendo muitas dificuldades. Eu vi muitas pessoas vivendo desse jeito. Então, para a gente ter uma exata vida espiritual, Deus está falando para a gente não confiar na gente mesmo. Mas depois que a gente confia... Na Bíblia aparecem muitas pessoas que acabaram confiando em si mesmo e acabaram fracassando. Por mais que o meu pensamento possa parecer correto, mas será que isso é verdade mesmo? Eu não posso aceitar porque simplesmente é meu pensamento. Mas será que realmente é um fato? Eu tenho que averiguar. Depois de averiguar e confirmar, eu não posso acreditar no meu pensamento. E assim eu acabo descobrindo que eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Conversando com alguns irmãos, por que surge maus entendidos e brigas? Porque essa pessoa acredita em si mesma. Satanás faz com que conduz muitas vezes para que essa pessoa confie em si mesma. Independente de quem seja, você não pode ser uma pessoa que acredite em si mesma. Agora as pessoas escutaram que Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Não, é mentira que ele ressuscitou.
Foram os discípulos que vieram à noite e roubaram o corpo dele enquanto os guardas dormiam. Essas coisas, cada coisa tem que ser confirmada. Tá, quem foi que viu? Os guardas? Tá, se os guardas viram, eles vão falar sim? Não. Se a gente vê cuidadosamente, a gente pode descobrir na hora. Mas as pessoas, sem saber exatamente, elas são enganadas. Por isso, no final do livro de Mateus, quando fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, muitas pessoas acreditaram na mentira e aceitaram ela. Por isso, essas pessoas não puderam acreditar na ressurreição. E assim, acabaram vivendo uma vida miserável de não poder fazer parte dessa ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Agora não vamos escutar outras vozes. Eu espero com que vocês aceitem e acreditem na palavra de Deus. A Bíblia é a verdadeira palavra, independente de como eu penso. Se eu aceitar essa palavra, conforme essa palavra, Deus vai trabalhar. Por muito tempo nós tínhamos partido de Deus. Mas nós estamos muito mais próximos do mundo, por isso é muito mais fácil a gente aceitar e acreditar na palavra do mundo. Eu acredito que vocês serão servos verdadeiros que vão acreditar somente na palavra de Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Até logo.